Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. E hoje a gente continua esses vídeos sobre data mining, né? No vídeo de ontem a gente aprendeu correlação de Pearson. Hoje a gente vai aprender a fazer covariância. Então como é que a gente usa o Alteryx para fazer covariância na nossa base de dados? Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui, ó, tô na minha tela inicial do Alteryx, tá? Tá chegando a primeira vez no canal, não sabe mexer no Alteryx? Vai na playlist aqui de Alteryx que tem lá Aprendendo do Zero e um monte de vídeo com vários componentes para você aprender a dar tratamento aí no seu banco de dados, tá bom? Hoje a gente vai mexer aqui nessa abinha, ó, Data Investigation, tá vendo? Se você não tem ela habilitada aí, é só clicar nesse botão de mais aqui na parte superior direita e habilitá-la através da flag aqui, ó, Data Investigation, tá vendo? Habilita, dá um OK e ela vai aparecer aqui no seu Alteryx, tá bom? Nós vamos mexer com esse cara aqui, ó, Pearson Correlation, correlação de Pearson, tá bom? No vídeo de ontem a gente aprendeu como fazer a correlação e hoje a gente vai aprender covariância, beleza? Covariância, pessoal, é o seguinte, como eu expliquei ontem para vocês, a correlação ela pega os seus dados, tá? Esse é a análise de correlação. Pega seus dados e coloca ele numa linha, estabelece uma linha dele, tá? Aí você vai comparar duas variáveis, dois campos, beleza? Sempre você quer correlacionar dois e entender se a correlação é positiva ou negativa entre eles, tá, tudo bem? Então você sempre faz isso. Então ele vai pegar e vai estabelecer a linha do seu primeiro campo, vai estabelecer a linha de dados do seu segundo campo. Então ele coloca como se fosse num gráfico, temos as duas linhas, ok. Aí ele vai analisar o comportamento dessas linhas. Quando a linha do campo 1 cresce, a do campo 2 cresce também? Ou a do campo 2 diminui? Qual é a tendência de uma linha em relação à outra? Quando uma sobe, a outra cai, ou quando uma sobe, a outra sobe também? E aí ele estabelece aí uma relação de -1 a 1, onde -1 é totalmente negativa a correlação e 1 é totalmente positiva. Ou seja, quando é negativo, quando uma sobe, a outra diminui. E quando é positivo, quando uma sobe, a outra sobe também. Isso é correlação. Covariância, a gente vai pegar os dois dados e vamos fazer uma análise também comparativa para tentar relacionar. Quando um sobe, o outro sobe também, ou quando um sobe, o outro diminui. Só que diferente da correlação, a covariância ela vai analisar não a linha, não a tendência. Não vai estabelecer uma linha dos seus dados e comparar a linha de um com a do outro. Não. Ela vai analisar ponto a ponto. Então ele estabelece qual é a média. E aí ela olha, campo 1, cada ponto de dado do meu campo na linha, cada ponto, obviamente, cada registro que eu tenho, né, cada dado que eu tenho naquele campo, ele é plotado na linha. Então, ponto A, B, C, vai preenchendo até a linha ser completa. Qual é a diferença da média para esse campo? Ele vai estabelecendo. Então, ele faz uma análise da média geral com a média de cada ponto. E aí, ele cria a linha inteira essas diferenças. Aí, ele vai pegar o campo 2 e vai fazer a mesma análise. No final, ele vai estabelecer entre as comparações dos dois campos em relação à média, qual é o grau de dependência entre eles, qual é o grau de covariância entre eles. Então, quando der positivo, são campos que as médias elas se conversam, tá? Então, você fez essa análise campo a campo, ponto a ponto na linha, ele vai falar, quando um campo cresce, a média de um campo cresce, o do outro cresce também. Então, a covariância ele vai estabelecer um grau. Só que, como a gente está falando de análise ponto a ponto de médias, eu não tenho uma range de -1 a 1, igual tem na correlação. Então, vai dar um número que pode ser positivo, negativo ou neutro. Se for neutro, não tem relação nenhuma. Se for negativo, quando um sobe, o outro cai. Se for positivo, quando um sobe, o outro sobe também. Então, é parecido com a correlação. Vamos ver aqui na tela do Alteryx, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, no Pearson Correlation, vou clicar no Open Example, tá bom? Nós vamos usar o próprio exemplo aqui do Alteryx para mostrar para vocês. Então, ó, a gente tem esse banco de dados que ele mostra o seguinte, qual é a indústria, vamos traduzir junto, indústria, qual é o nome da pessoa, qual é a idade da pessoa, quantos anos ela tem, anos de educação, educação aqui no sentido de formação, né? Então, aqui, anos no emprego atual. E aqui o salário dela, beleza? Aí, quando a gente coloca o componente do Pearson Correlation,
o que que você vai fazer, né? Você vai comparar duas variáveis. Ele está dando um erro porque eu traduzi, né? Se eu traduzir, ó, eu vou até deletar esse componente e a gente vai colocar um novo, ó. Então eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó. Conectei ao meu banco de dados e eu vou falar o seguinte, ó. Qual é a covariância entre idade e anos de educação? Será que quanto mais velha a pessoa é, mais tempo de formação de educação ela tem? Vamos ver se isso é uma verdade? Quando a gente faz a correlação, tem um resultado de -1 a 1 que eu mostrei no vídeo de ontem. Se você não viu, dá uma assistida no vídeo de correlação de Pearson aqui do Alteryx, tá? Na covariância, quando eu der o run, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai vir aqui e vai dar um resultado. O resultado deu -12. O que que isso significa? Significa que neste caso, ó, essa covariância aqui é uma covariância negativa. Ou seja, quando a idade cresce, a média da idade cresce, a média dos anos de educação ela tende a diminuir. Então, o grau é em -12. Então, percebam, a dificuldade da análise de covariância é justamente que você não tem uma range entre -1 e 1, igual você tem na correlação, né? Se eu mudasse isso aqui para correlação e desse o run, ó, eu vou ter um resultado de -0,32. Perceba que, para correlação, esse resultado não é muito forte, é uma correlação fraca, porque é muito próxima de zero, quase nula. Então, eu posso usar, nesse caso, a covariância para ela me ajudar a dar um up na análise. Ah, tá, em termos de grau é quanto? -12. É nula, mas nem tanto, digamos assim. Eu posso quase afirmar, mas eu não posso ir com tanta certeza. Agora, se eu quiser analisar a idade em relação aos anos no emprego atual, como é que será que é essa covariância? Eu vou dar um run. E aí agora quando eu analiso, ó, é uma covariância com grau positivo, tá vendo? Ó? Nesse caso o resultado é positivo. Então, com anos de educação é uma covariância negativa. Quando a idade sobe, os anos de educação tendem a diminuir, mas não tão forte, com um grau de -12. E no caso de anos no emprego atual, já é uma covariância de 33,9, é um grau um pouco mais forte. E aí, por que que eu tenho correlação e covariância no mesmo componente? Justamente, porque a gente está falando de Pearson, que é o criador dessas fórmulas, e dois, dessas fórmulas estatísticas, né? E dois que eu posso complementar. Então, eu tenho uma covariância de grau 33. Na correlação, será que é positivo forte? Eu venho aqui, dou um run e faço uma análise de correlação e vejo que é 0,77. Acima de 75, se eu vou até 1, eu estou no 25% final já, né? De totalmente positivo. Então, é forte. Cuidados que a gente tem que ter, pessoal, quando a gente faz coisas do tipo, ó, idade e salário. Então, eu vou fazer a covariância de idade para salário. Quanto maior a idade, maior o salário. Será que isso é verdade? Vou dar um run e vamos ver qual é o grau de covariância aqui entre eles, essas variáveis. Tá me dando um negativo de 30.072. Aqui é um problema. É aquilo que eu falei para vocês. Como eu não tenho uma normalização, como não é uma análise da linha, é uma análise de ponto a ponto, as médias e as interdependências entre as duas variáveis ponto a ponto, eu posso ter graus muito absurdos, assim como 30.000. Esse tipo de grau é melhor você não considerar no seu estudo. Ele tende a ser problemático, porque está muito alto. Por que está muito alto? Porque quando a gente olha no input, ó, idade é uma variável só com 2 caracteres, só que salário é uma variável com 5 caracteres. E aí eu tenho problema aqui. Eu estou comparando, como eu vou olhar ponto a ponto, eu estou comparando uma linha que tem 43, 33, 28, 56 e 26 com uma linha que tem 83.000. Percebam, imagina no eixo. Um tá aqui, ó, 43 e o outro, e aqui tá 83.000, ó, sai até da tela, ó. Vai até aqui, ó, sair da tela. Então, eu estou comparando esses dois horizontes. É muito longe um do outro, tá? Por isso que nesse tipo de caso, quando você tem variáveis muito distintas, aí é melhor usar a correlação, que ela vai fazer uma análise das linhas, comparando uma com a outra, e não campo a campo. Então, não vai dar esses graus muito altos, ó. Então, eu consigo um menos 0,9, que é negativo, mas nem tanto. É muito próximo de zero, não dá nem para afirmar isso, tá? Então, esse é o cuidado. Quando você tem variáveis que elas são muito distintas, né? 83.000 para comparar com uma idade de 23 anos,
é melhor eu ir para correlação, nesse caso, que normaliza e analisa a linha de tendência, do que o covariância, que é ponto a ponto, e as variáveis são muito distintas entre si, beleza? Então é dessa forma que a gente consegue usar esse componente, pessoal, para fazer ou covariância ou correlação, tentando analisar duas variáveis, como é que elas se comportam entre si, tá bom? Então mais um passo de data mining usando o Alteryx, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo ensinando covariância no Alteryx. Espero que vocês tenham gostado. Se você vê utilidade nesse tipo de estudo estatístico, você é um cientista de dados aí do outro lado e usa isso nas suas análises, comenta aqui embaixo como você usa, em que cenários do mercado isso é aplicado. É sempre legal compartilhar, né, com essa nossa comunidade do Alteryx aqui no canal e mais pessoas poderem saber aplicações práticas para isso, beleza? Gostou do conteúdo? Deixa o like, sempre importante pra gente. Compartilha com mais pessoas que você acha que seja interessante e não esquece de se inscrever no canal caso você esteja chegando a primeira vez e gostou do conteúdo, beleza? Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.